Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Madalena Siqueira para mais um momento de espiritualidade, de reflexão da palavra de Deus com os evangelistas. Você que está chegando aqui agora, quero te acolher, quero te dar boas-vindas. E você que está comigo aqui, que já vem refletindo a palavra de Deus comigo há mais tempo. Então você pode pegar sua Bíblia, e você que está chegando também, e vamos dar continuidade ao Evangelho do livro de São Mateus. O Evangelho do livro de São Mateus é o primeiro livro da sua Bíblia, no Novo Testamento. Você tem Bíblia? Se você tem Bíblia, né, acredito que você tem, porque todos nós, cristãos que cremos em Cristo, que acreditamos em Deus, né, nós temos aqui a palavra de Deus na nossa casa. Então, se você tem a sua Bíblia, pegue lá e vamos aqui para esse momento muito especial, esse momento da palavra de Deus, esse momento que Deus nos fala. Deus nos fala por meio da sua palavra. E nós escutamos, porque o Senhor se fez homem e habitou entre nós. Então, Ele está aqui no meio de nós, e Ele está, e de que forma? Uma das formas é a sua palavra, né? Então, vamos aqui comigo meditar. Eu vou ficar apenas aqui 20 minutos se eu passar. Vamos cortar, né, os 2 minutos a mais, mas não. Prometo que vou ficar até 20 minutos. Então fique por aqui. E se você está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, se faz sentido para você meditar, escutar a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou aqui contigo dar continuidade ao Evangelho de São Mateus, o capítulo 10. Terminei no vídeo anterior, no capítulo 9, eu vou fazer aqui dois versículos aqui, iniciando do 1 até o versículo, do 1 até para não se estender muito, né, eu vou ficar até o 25, tá bom? E depois, nos outros vídeos, eu vou dar continuidade. Os textos aqui, são diferentes, o contexto aqui esse aqui, Jesus, é a escolha dos 12, daí depois eu vou para os discípulos, são ovelhas entre lobos. Então, Jesus vai dar uma alerta para os discípulos. E aqui ele vai escolher, Jesus chama o início da missão da vida pública de Jesus, onde Jesus busca, né, vai buscar aqui os seus discípulos. De vários, ele vai selecionar alguns, né, que são 12, que vai seguir, e depois eles vão ficar no apostolado, vão ser apóstolos, que é aqueles que vai abraçar a missão de Jesus. Não, o discípulo é aquele que aprende, e o apóstolo é aquele que continua a missão, que continua no evangelho, continua. Então, vamos ler aqui, sem delongas, já vou começar aqui, para que você possa depois refletir comigo aqui essa parte. Então, vamos lá. A escolha dos 12. Chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu a eles a autoridade sobre os espíritos impuros para expulsá-los e para curar toda doença e toda enfermidade. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Como eu disse, primeiro Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o entregou Jesus. Aquele que entregou Jesus. Instruções para os 12. Jesus enviou esses 12 depois de instruí-los, dizendo: não temem o caminho dos gentios, não tomem o caminho dos gentios, e não entrem nas cidades dos samaritanos. Em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e durante a viagem anunciem o reino dos céus. O reino do céu está próximo, que o reino do céu está próximo. Curem enfermos e ressuscitem mortos. Purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça e deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus bolsos, nem cobre em seus bolsos, nem bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o trabalhador tem direito ao seu salário, sustento.
Entretanto, numa cidade ou vilarejo, procurem saber se aí existe algumas pessoas que seja digna. E aí se hospedem até partirem. Ao entrar na casa, façam a saudação de paz. Se a casa for digna, venha sobre ela a paz de vocês. Se não for digna, a paz de você, a paz que vocês lhe desejaram voltará para vocês. Se alguém não o receber nem der ouvido às suas palavras, sacudam o pó dos seus pés. Ao saírem desta casa ou dessa cidade, eu lhes garanto, no dia do julgamento, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para essa tal cidade. Os discípulos é ovelhas entre lobos. Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Por isso, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês aos tribunais e os aceitarão, açoitarão em suas sinagogas. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentios. Quando entrarem, vocês não fiquem preocupados em saber como ou que irão falar, pois nessa hora lhes será indicado que vocês deverão falar, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai, que o Pai é que falará em vocês. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, os matarão. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque eu lhe garanto, vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Os discípulos não estão acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que os discípulos se tornem como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamarem de Beelzebul, o dono da casa, com a que nome haverão de chamar aos seus familiares? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos aqui a uma breve reflexão desse evangelho, né, onde Jesus convida, chama os discípulos. E esse aqui Jesus já chamado no outro, no outro evangelho, o evangelista explica cada chamado desse, né? Mas aqui ele já dá continuação, ele já diz, ele já fala a missão dos 12, com que cada um, né, vai receber essa missão. Aí Jesus chamou e escolheu os 12, né? Entre esses 12 também escolheu o traidor, né? O Iscariotes, Judas, né? E Jesus passa as instruções. Assim como Jesus chama os discípulos, porque todos são discípulos, né? Que faz esse discipulado, que eu quero dizer. Tá, é que tinham muitos discípulos de Jesus, mas esses foram os escolhidos. Esses foram para iniciar o apostolado já de Jesus, que ia, né, que ia mais além, né? E aí Jesus conta que na segunda, que é instruções para os 12, Jesus diz, né, que eles não é para levar, e não é para levar nada, né? Ó, não tome caminho, que quer dizer que não é para seguir o caminho mais fácil, porque essa direção é difícil. Evangelizar, quando a pessoa decide ir para o caminho de Deus, não se pode desviar dele. É a missão do mestre, que Jesus disse, né? Esse caminho que Jesus ensinou a eles, que era para eles evangelizar, locais que eles chegavam, Jesus falou: não levem nada, né? Basta o suficiente para a missão. Não levem, não carreguem nada, porque não é apego. Porque se os discípulos se apegarem em muitas coisas, como que eles iam evangelizar? Então, até aí, Jesus já ensinou a lição do desapego. Não se apegar em nada, porque Jesus disse que eles teriam onde se abandonar nas mãos de Deus, porque Jesus é o provedor, né? Jesus é o que provém. Assim como Jesus disse, todo trabalhador é digno do seu sustento. E o trabalhador da messe não é diferente. A pessoa que escolhe trabalhar do evangelho, trabalhar na missão
Deus proveu sustento a ele, né? Todas as pessoas que trabalham numa causa, não fiquem com medo, não fiquem preocupados, porque Jesus já instruiu. Não se preocupem, né? Vão lá, vocês serão, porque Jesus é o sustento. Deus vai dar aquele que confia, é se abandonar nas mãos do Senhor e não se preocupar com o que, eu devo, né? Aquela preocupação que eu devo fazer, não leve bolsa, leve só o suficiente, que vocês terão. E onde vocês entrarem, vocês não serão. Aqui Jesus conta, se vocês chegarem, e vocês, se vocês chegarem em uma casa que te acolher bem, entram e ali vocês ficam. E se não acolher, saem. Jesus quer dizer que não impõe, não impõe a ninguém. Nós não devemos impor a nossa fé, chegarmos em algo e impor para qualquer um, porque o evangelho ele é totalmente gratuito, é para quem recebe com alegria a palavra de Deus. É igual chega, não podemos impor ao outro, né? Não colocar pesados fardos, igual Jesus quer dizer, igual os fariseus, que eles obrigavam as pessoas a seguir de uma certa maneira, né? Era obrigado, não. Jesus coloca assim: a missão ela não é fácil, ela exige fé, disposição, disponibilidade, mas ela também não pode ser imposta em tom de obrigação. Eu vou obrigar as pessoas, no nome de Deus, com ameaças, com palavras, a seguir. Então, por isso que Jesus fala que aquela casa que receber vocês, vocês entram, ceiam junto, fala da palavra, que não receber, não gasta tempo. Não gasta tempo falando com quem não quer ouvir. Quem não quer ouvir, vai para outro local. Então a pessoa tem que receber a palavra de Deus de bom coração. Tem que receber com amor, com gratidão, né? Receber a palavra, porque Jesus ele respeita até a liberdade em aceitar ou não o caminho. E quando ele coloca aqui, ó, deseja paz. Se a pessoa não quer a paz, entra na casa e a paz esteja com você. Se a pessoa não quer, eu não quero, né? Eu não quero saber de você, eu não quero sua paz, eu não quero. A paz retorna para quem está com paz. Significa que se eu estou bem, eu desejo algo de bom, a pessoa não quer receber, ela vai retornar para mim. Se a pessoa está fechada, ela não vai receber. Tudo bem, eu enviei, eu vou ficar com a paz, ela está retornando para mim. Aí Jesus dá um alerta também, mas essas pessoas que não receberam, eles vão ter um retorno um dia. Aí Jesus ainda colocou essa cidade, Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade destruída por um anjo no Antigo Testamento. Jesus ainda trouxe essa cidade como exemplo. Falou que no dia do julgamento, essa cidade ou pessoas que não receberam a palavra de Deus será tratada com mais rigor do que foi a Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade destruída pelos anjos. Então, assim, olha a seriedade com quem não recebe, com quem não queira receber, com quem despreza a palavra de Deus. Porque no momento desprezou, mas essa pessoa sim, quem despreza hoje no futuro, entende? O que vai acontecer, né? Aí que tá. Não recebe, tudo bem. Jesus Deus, ele não obriga ninguém a seguir o caminho. Mas aí, as consequências, daí vai ter que aguentar as consequências. Então, nós estamos aqui no canal. Eu tô falando de Deus para você, eu tô explicando. Você recebe se você quiser. Se quiser mudar o canal, se quiser ir para outros assuntos mais interessantes, que você acha que seja a vida dos outros, é novela, é qualquer outra coisa, outro assunto banais, tudo bem, não tenho nada contra. Mas aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela chega, nós temos que pegar para o nosso coração e recebê-la, trazer para a nossa vida, mudar os nossos conceitos, né? Fazer algo que nós estamos, deixar algo velho, né? E mudar para o novo, né? E fazer as coisas que temos que fazer, mudar a nossa vida errada para uma vida correta, deixar algo errado para algo, fazer algo correto. É isso que eu quero dizer. Aí Jesus ainda continua que os discípulos, a partir de então, eles serão como ovelhas entre lobos. Jesus compara as ovelhinhas, né, no meio dos lobos ferozes. Porque aí ele coloca aqui que, ó, olha, vocês têm, mas sejam, mesmo essas ovelhinhas, têm que ser prudentes como as serpentes. As serpentes, né, que elas ficam quietinhas, mas na hora certa, serpentes são. Elas estão lá quietinhas no canto delas, mas vai lá, coloca o dedinho, a mão lá, ou mexe no ninho de serpente para ver o que que elas sabem. Tem que ser astuto, né, como as serpentes.
O que que é isso? É tomar cuidado, é estar em alerta para não ser pego também, né? Os filhinhos de Deus também caem em armadilhas, não é? Aí ele coloca assim também, mas tem que ser simples como as pombas. Então ele coloca um outro exemplo, manso, simples. Não é querer ser autoritário, arrogante. Não. Tem que ser simples, humilde, né? Isso aí, Jesus coloca. Aí daí, porque Jesus já alertou que não é uma missão fácil, que falar do evangelho, falar das coisas de Deus, não é fácil. E eu encontrar pessoas aí, deixa eu ver. Ah, então não quis ver. Iam contrato olhando o relógio. Ó, quando vocês entregar, é porque vão entregar vocês, vão ameaçar, entregar vocês no tribunal. Porque Jesus conta, Jesus fala que, não, mas não fiquem preocupados com o que hão de dizer, porque os discípulos aí, então, não deviam se preocupar com o quê? Porque a partir do momento que os discípulos estão é, falando do evangelho, não se preocupe com o que vai falar, porque o Espírito Santo de Deus ele está com os discípulos, ele age no meio de nós. Por isso que nós devemos se preocupar com o que nós vamos falar, porque o Espírito Santo fala em nossas bocas, o Espírito Santo nos ilumina, porque nós temos que andar com o Espírito Santo. Jesus falou: o Espírito do seu Pai falará em vocês. Não tenham medo do que vão dizer. É não ter medo, não temer. Aí Jesus disse que é o que nós estamos vivendo. Ele não tem, porque olha, ó, o irmão, porque ele disse assim, se o irmão entregará irmão à morte, pai entregará filho, filho levantará contra os pais e matarão. Tudo que nós estamos vendo hoje na nossa vida, na nossa atualidade. Naquele tempo também, né? Mas nós vemos muitos, aí está acontecendo no nosso meio, né? Mas Jesus disse, não tenham medo, porque uma das passagens fala, eles podem até matar o corpo, mas não matarão a alma, o espírito, porque esse espírito é de Deus. Não tenho medo, não temos que ter medo de falar da palavra de Deus, do evangelho, dos segmentos, da missão do Senhor. Aí depois ele diz assim, ó, aí no versículo 23, aqui, para concluir já. Quando perseguirem vocês de uma cidade, fujam para outra, porque eu lhes garanto, vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Todo esse evangelho ele será pregado na face da terra, né? Antes do juízo final, antes de Deus, não tenha medo. Aí aqui ele termina assim, Jesus conclui assim, ó. Vou concluir aqui com essa passagem, né? Que é até o 25 que eu disse assim, ó, o discípulo, ó, Jesus fala assim, ó, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Ninguém é melhor que ninguém, né? Ninguém é melhor que ninguém. O discípulo não está acima do mestre e nem o servo acima do seu senhor. Então, o discípulo não está acima, e ele falando a palavra de Deus, que se chamaram de Beelzebul, dono da casa, que é Jesus, quer dirá os seus familiares, os seus parentes. Então, assim, por que que Jesus fala assim? Porque Jesus foi chamado de Beelzebul. O que que é Beelzebul? É o espírito do mal, né? Do maligno, né? Chamado de Satanás, Jesus. Se chamaram até o mestre, criador, filho de Deus. Quer dirá os filhos dele, né? Que é nós, os seguidores, Então, assim, não devemos ter medo. Porque até o próprio Jesus foi crucificado, foi morto, foi perseguido. Ele fazia bondade, ele levou o nome de ladrão, de agitador, ladrão não, né? Mas de agitador, de blasfêmico, porque diz que ele blasfemava quando ele dizia que era filho de Deus. Se ele mataram, e nós. Então nós não devemos temer, não devemos, olha, passamos aqui 19 minutos, não devemos temer do Evangelho, não devemos temer em anunciar a palavra de Deus, não devemos temer em escutar e seguir a palavra de Deus. Eu, Madalena, não posso temer e vir aqui, botar minha cara aqui no canal e falar de Deus. Eu poderia dizer, não, eu não sei falar de Deus, mas eu peço ao Espírito Santo que me ilumine para que essa palavra chegue até você, porque você receba, você tenha bom ânimo, porque Deus, o Espírito Santo, mora e habita em você. Não tenhas medo de conduzir a sua vida, de ser a melhor pessoa que você possa ser, de ser o melhor esposo, ser a melhor esposa, ser o melhor filho, de ser a melhor pessoa na sua vida. Não tenha medo de fazer as coisas em nome do Senhor Jesus.
porque você não tenha medo, porque Jesus está contigo, Deus está com você. E é isso. Eu vou encerrar por aqui, não vai me alongar. Eu espero que você tenha recebido essa palavra hoje no seu coração. E até o próximo vídeo. E aproveite para se inscrever no canal, para ajudar este canal a crescer e a levar essa palavra para mais pessoas. E venha me ajudar nessa missão de falar de nosso Deus aqui, falar de Deus, falar um pouquinho das coisas do alto.